livre ou apneia é a técnica mais antiga de mergulho. De início para procurar alimentos e tesouros, foi utilizada por gregos, romanos e outros povos. Ainda hoje existem povos como as Ama, significa pessoas do mar, que são mulheres do Japão e da Coreia do Sul que mergulham à procura do seu sustento. Este povo existe há mais de 2000 anos, passando de geração em geração os seus conhecimentos sobre a apneia. Existe também hoje em dia o povo Bajau, no mar das Filipinas e da Indonésia, um povo que raramente vem à terra, vivendo do mar e do sustento que ele lhe dá. ¿Qué es para mí la apnea? La apnea, além de ser una modalidad deportiva, también es una modalidad de apoyo a otras modalidades de actividades subacuáticas, como por ejemplo la caza submarina, el hockey subacuático. A modalidade de apneia divide-se em duas disciplinas. As disciplinas puras, que contêm a apneia estática, a apneia dinâmica, o peso constante, o peso variável, a imersão livre, no limits. E as disciplinas derivadas, a natação com barbatanas, o hóquei subaquático, o tiro subaquático, a pesca submarina, o rugby subaquático, o mergulho livre, a fotografia subaquática e a orientação subaquática. ¿En qué consiste el sistema Global Training? ¿No es? Es un sistema que yo entiendo como un sistema global de entrenamiento para el apneísta, para el cazador submarino, para todo atleta de actividad subacuática. Este treino no solamente consiste en irnos a un mar a hacer apnea, ¿no es? Sino que también consiste en una preparación durante un año, ¿no es? Tanto en indoor, en piscina, en medio controlado, como en medios abiertos, ¿no es? En agua, y también un treino en seco, en el cual lo que hacemos es una preparación específica del atleta, ya sea a través de un treino funcional, en el cual trabajamos la estructura muscular del apneísta, como también en la parte de flexibilidad y de autoconocimiento de uno propio. ¿A través de qué? A través de un yoga, en este caso do Hatha Yoga para la apnea. El yoga nos permite, além de ganarnos flexibilidad corporal y protegernos sobre posibles lesiones, nos ayuda a adquirir un nivel psicológico adecuado para la apnea, por el factor de autoconcentración, de conocernos mejor mismo. En indoor, específico en interior, hacemos también un trabajo externo, ¿no? Un trabajo en aguas abiertas, en un mar, en el cual lo que pretendemos es que el alumno, el atleta, ¿no? Adquiera una condición más adecuada para este medio externo. ¿A través de qué? A través de un treino dirigido en profundidad, en tiempo de apnea, y en el cual utilizamos medios de seguridad como las boyas de apoyo, el barco de seguridad, el cual nos permite realizar la práctica de una forma más controlada y más, digamos, más amigable para los atletas que están a realizar la práctica. La seguridad es simplemente sermos conscientes
de dónde podemos llegar. Un mergullo en apnea debe ser siempre realizado en compañía, en la cual siempre tengamos una persona de apoyo con la cual podamos, digamos, afrontar diversas situaciones. Esta compañía debe ser siempre de forma real, quiere decir, manteniendo un contacto visual con el compañero, teniendo una señalización adecuada para la actividad, en este caso la boya con bandera alfa, ¿no es? Y podemos así realizar esta actividad lo más segura posible. O surf é uma das modalidades em que a prática da apneia é muito importante. Na Nazaré, para o atleta desafiar as ondas gigantes, ter formação e treino de apneia pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Joaquim Chaves, surfista de alta competição e campeão de sub-16, uma promessa nacional e internacional, treina regularmente a apneia para a prática do surf. Freediving is my life. When I was a kid and I was swimming, when I discovered freediving, then freediving got my sport. I competed, I established world records. Now it is my job and my pleasure, and I still like it. What I discovered with Jacques Mayol and what I'm teaching now, I think that freediving is a compensation. For me, we cannot talk about freediving if the freediver is not able to use the breath to feel his body, to get more sensitive on body's reactions. It's important to use the breath to reduce the heartbeat and having a higher level of mental and physical relaxation. Hello, I am Alessia Zecchini, freediving world champion, and when I practice freediving I feel really good. Freediving for me is my passion, is my life, and when I am under the water I feel really good and I can feel my body much more than some years before, and I feel beautiful feelings under the water, and I like to do it really very much. My competition, I train all year, and until last year I trained with Andrea Lauretti, a free swim trainer, and it was really very good because I could improve a lot my technique, and I think it's the most important thing that everyone have to do, to improve the technique, because you can do much more meter only with a very good technique. So this year I changed my training a little bit, and I start to train much more in the gym, and in the pool I'm doing hypercapnic training,
and free swimming training, so speed and something Vo2 max. Anyway, in the surface, a lot of kilometers, because I think it's very important for improving yourself. And also with Martin Zajek, that is my new coach, I'm training also for some breathing exercise for improving my chest, my flexibility of my chest, and also some exercise for equalization, because until last year I equalized with friends, and this year I started to do Mountfield. So, but before I arrived to 105, the world record, I had to do a lot of exercise, because for me it was the first time that I did Mountfield, so it wasn't so easy. But with Martin we worked a lot, and at the end it was amazing, because it was really easy for me. No mundo do mergulho, 80% dos eventos médicos que surgem associados à prática são do foro da otorrino. E o que é mais frequente? Quando a pessoa não respeita certas normas de bom senso, como assim que sente dor de ouvido, em vez de abortar o mergulho, começa a forçar e continua a ir mais fundo, aumentando a pressão, pode levar a um barotrauma do ouvido, em que vai, por exemplo, ter uma ruptura de tímpano. Uma ruptura de tímpano que pode fazer com que a água entre para o ouvido médio, pode levar a um síndrome vertiginoso, a pessoa pode ter uma desorientação, pode entrar em pânico e pode afogar. O que é tudo uma questão de bom senso. O mergulho é uma prática extremamente segura, não mergulhar com infecções respiratórias agudas, ativas, no sentido de permitir uma boa equalização, não mergulhar também com tampões, no sentido que possa haver a crença em que ao mergulhar com tampão impede-se a entrada da água e com isso se possibilita o mergulho, não, porque também conduz a um barotrauma. E no fundo, até uma recomendação que eu deixaria era, antes de iniciar a prática do mergulho, que se faça uma avaliação do otorrino, no sentido de despistar eventuais problemas médicos que a pessoa possa ter e que sejam facilmente corrigíveis e prevenindo assim um acidente de mergulho. O mergulho em apneia, tal e qual como o mergulho em garrafa, temos a problemática do barotrauma do ouvido ou dos seios perinasais, ainda mais acentuada no mergulho em apneia do que no mergulho com garrafa. Isto porquê? Porque o número de imersões em mergulhos de apneia é muito mais elevado do que no mergulho com garrafa. No mergulho com garrafa existe uma descida, existe uma compensação e depois existe uma subida com outra compensação. No mergulho em apneia existem mergulhos sucessivos, que é esta a temática que convém muitas vezes abordar, e com estes mergulhos sucessivos vai existir, por um lado, uma fadiga dos músculos peristafilinos que vão promover a abertura da trompa e, por outro lado, um edema da trompa de Eustáquio que vai cada vez tornar mais difícil as sucessivas equalizações. Quando se faz estes mergulhos aqui quase à superfície, há problema. Eu percebi que os primeiros metros são os metros onde se dá a maior diferença de pressão. É verdade, Sim. É verdade. Portanto, é nos primeiros 10 metros que a pressão duplica. Portanto, nós, à tona d'água, temos uma pressão de 1 bar, a 10 metros temos 2. Portanto, é essa cota, é essa variação em que existe uma duplicação de pressão. A partir daí para baixo nunca mais duplica, aumenta, mas nunca duplica. É sempre uma razão inferior. E, portanto, é exatamente aí, nessa cota, em que se dá a maior parte dos mergulhos em apneia. E, portanto, é precisamente aí que se está a fazer um trauma sucessivo, repetido, à trompa, fomentando a disfunção tubária e, portanto, podendo levar à barotrauma, quer do ouvido médio, quer do ouvido interno. O mergulho é um passaporte incrível para outra dimensão. Seja um mergulho em apneia, seja um mergulho em garrafa, só o simples contacto com o mar
já nos coloca num estado tal de relaxamento e de bem-estar superior. O mundo subaquático é outro planeta. Sou praticante de mergulho em apneia e pesca submarina e, por vezes, para esta modalidade é essencial fazer a lavagem das fossas nasais com água do mar ou soro fisiológico. O efeito de lavagem com água do mar, que vai sempre entrando nas fossas nasais, tem um efeito protetor importantíssimo e profilático da patologia, aconselhado em pessoas que têm rinite e sinusite, o que não invalida quando se tem uma inflamação respiratória ativa. Não é aconselhável mergulhar. A lavagem é feita com este utensílio do nome Loca, ajudando assim a circulação do soro na limpeza das fossas nasais. No que diz respeito ao mergulho, sobretudo o mergulho de elevada profundidade, o mergulho da apneia, não é muito diferente dos outros desportos competitivos. Todos os atletas devem ser avaliados previamente. Esta avaliação, sobretudo nos jovens, deve-se focar na pesquisa de doenças cardíacas hereditárias, sendo importante, além de uma avaliação física e de uma história clínica, a realização do eletrocardiograma. Nos mais velhos, nos veteranos, aí, dado a principal causa de morte súbita ser a doença coronária, é importante ir mais longe e estratificar o risco cardiovascular e pesquisar a doença coronária oculta. Por isso, é muito frequente estes indivíduos fazerem previamente uma prova de esforço. Especificamente no mergulho, importa salientar que é uma atividade que existe uma elevada performance física. Nós sabemos que, em termos fisiológicos, que a capacidade física e funcional do atleta depende de 3 componentes básicos, da parte cardiovascular, respiratória e musculoesquelética ou periférica. Globalmente, qualquer doença cardíaca instável ou com uma gravidade moderada a grave contraindica a prática de desporto de nível competitivo, independentemente do tipo de desporto. Mas existem algumas particularidades no que diz respeito ao mergulho. Aquelas que classicamente são associadas a esta atividade como complicações ou contraindicações, digamos assim, são doenças congénitas, nomeadamente defeitos no septo interauricular, que é o septo que divide as duas aurículas, que se não estiver devidamente encerrado e como o mergulho se efetua num ambiente de elevadas pressões, na presença de trombos venosos poderá corresponder a um substrato que leve e propensie a ocorrência de eventos embólicos que podem ser eventualmente fatais. Por tudo isto, é muito importante, antes da prática de mergulho, que deve ser incentivada, caso seja o desejo do atleta, fazer uma avaliação prévia que inclua, além de uma avaliação clínica, exames complementares de diagnóstico adequados e sobretudo, efetuados por médicos, nomeadamente e de forma mais comum, são médicos de medicina esportiva ou dedicados à cardiologia esportiva, porque é muito diferente avaliar um indivíduo que faça desporto do que um indivíduo que não faça desporto, devido às múltiplas adaptações fisiológicas que o exercício físico condiciona em termos cardiovasculares. O sistema musculoesquelético é uma estrutura bastante solicitada no mergulho em apneia, visto fazemos exercícios onde vamos suster a nossa respiração por alguns segundos, minutos, consoante a capacidade do atleta e, portanto, é fundamental que o atleta ou o praticante se encontre em perfeitas condições físicas para o fazer. Condições essas que têm que ser tanto a nível do sistema cardiovascular e respiratório, como também a nível do sistema musculoesquelético, essa a área onde a osteopatia tem uma verdadeira área terapêutica. É fundamental que o atleta se encontre em harmonia muscular e esqueleticamente, porque da nossa coluna partem todos os nervos que vão inervar a função do corpo humano. Portanto, havendo um equilíbrio da estrutura, o resto do corpo irá funcionar bem. Estruturas essas que nós falamos que são fundamentais aqui para a nossa modalidade são os músculos inspiradores, nomeadamente o principal, o músculo diafragmático,
que é o músculo que é o maior músculo inspirador do corpo humano. Depois temos outros músculos acessórios e os músculos inspiradores e também os escalenos, que são músculos que partem da nossa coluna cervical, como podem ver aqui, e que vão inserir-se na primeira e na segunda costela. Portanto, quando um atleta inicia esta modalidade, é conveniente fazer uma avaliação osteopática para saber como se encontra o seu sistema musculoesquelético. O nosso diafragma, podem ver que é um músculo muito grande, que se encontra localizado aqui, logo por baixo das costelas, aqui, ocupa toda esta região do abdômen e parte do tórax, e é o principal músculo inspirador. Havendo um equilíbrio da nossa coluna, automaticamente todas as estruturas musculares, viscerais, vão estar em harmonia. Aqui temos outro plano já dos músculos anteriores do abdômen e aqui os músculos intercostais, que também têm uma ação direta na inspiração. Temos os infra, os supracostais e os músculos escalenos também são músculos acessórios da inspiração. Queria fazer aqui uma relação entre a medicina dentária e o mergulho em apneia e deixar-vos alguns conselhos. Uma das coisas que vocês têm que tomar atenção é relativamente se têm ou não cáries dentárias e a profundidade dessas cáries, porque essas cáries podem dar alguma alteração de sensibilidade, principalmente na água fria do mar ou da piscina. Tem a ver com o facto de vocês, se tiverem croas, pontes ou facetas na vossa boca, terem a noção se tem alguma infiltração, e essa infiltração também pode dar origem não só à possibilidade de terem dores mais fortes, como uma pulpite, que com a diferença de pressão pode acontecer, como pode também dar origem a alterações de sensibilidade. Outro conselho que vos posso dar tem a ver com a existência ou não dos sisos inclusos e semi-inclusos. Principalmente nos sisos semi-inclusos, acabam por ter uma relação uma fronteira entre aquilo que está exposto e aquilo que está abaixo da linha da gengiva. E isso pode dar origem a uma doença chamada pericoronarite, pode também dar algum desconforto e dor. Por fim, queria-vos dar um conselho de manutenção do vosso tubo, porque o vosso tubo, na realidade, tem, se não for devidamente limpo, se não for devidamente cuidado, pode dar origem a uma lama de bactérias, e essa lama de bactérias acaba por ser prejudicial às vossas gengivas e pode dar origem a uma gengivite. Para terminar, queria aconselhar-vos a visitarem o vosso dentista pelo menos 2 vezes por ano, para que façam um bom acompanhamento da vossa saúde oral e para evitarem futuros problemas. Bons mergulhos! Este quadro clínico foi descrito inicialmente nos anos 60 do século passado e foi descrito inicialmente numas ilhas da Polinésia Francesa, mais concretamente no arquipélago de Tuamotu. Nesse arquipélago vive uma população que se dedica muito, em termos profissionais, à apanha de corais e praticava um tipo de mergulho em apneia que implicava o quê? Vários mergulhos sucessivos ao longo do dia, a profundidades que atingiam os 40 metros de profundidade, e nesses vários mergulhos que faziam ao longo do dia, normalmente os mergulhos duravam à volta de 2 minutos, implicavam uma hiperventilação prévia à execução do mergulho, duração do mergulho de cerca de 2 minutos, regresso à superfície para depositar os corais que tinham sido recolhidos e rápida descida novamente à superfície, com uma duração total ao longo do dia de cerca de 6 horas de atividade laboral, desta forma que acabei de descrever.
primeiros investigadores que descreveram esta situação perceberam que, junto desse povo, havia o desenvolvimento desse quadro chamado Síndrome de Taravana, que na língua local significa cair loucamente, e que não era mais nem menos do que um quadro clínico que resultava de uma doença de descompressão no mergulho em apneia. Neste caso da doença de descompressão associada ao mergulho em apneia, o envolvimento é, até ver, exclusivamente neurológico e caracteriza-se por um quadro que pode apresentar, em que podem estar presentes vertigens, tonturas, alterações da linguagem, inclusive a perda de conhecimento, inclusive mesmo, em casos extremos, a morte. Ao longo dos últimos anos tem-se verificado também no mundo ocidental, não fruto de atividades profissionais, mas fruto de atividades recreativas, de atividades desportivas, que têm aumentado muito a prática do mergulho em apneia. E, associada a este aumento da prática do mergulho em apneia, houve também a introdução de alguns equipamentos, designadamente scooters subaquáticas, que potenciaram também a possibilidade de realizar mais mergulhos durante o dia, com maior velocidade de descida e de subida, e potenciaram também que ao longo do dia, sendo a velocidade de descida e de subida mais rápida, seja possível executar mais mergulhos durante o mesmo dia. Portanto, vários mergulhos sucessivos, com duração curta, repetidos e com intervalos de tempo muito curtos entre cada mergulho. Está estimado por uma questão de segurança que, idealmente, o intervalo de tempo entre cada mergulho devia ser pelo menos o triplo daquilo que durou a execução de cada mergulho isoladamente, para garantirmos que, durante este intervalo de tempo à superfície, isto seria suficiente para conseguirmos eliminar o excesso de gases inertes que se tinham ido acumulando durante cada um dos mergulhos. Se isso não for efetuado, esta prática de segurança, incorremos na possibilidade de vir a desenvolver um quadro clínico, enfim, deste género, com este envolvimento neurológico, porque de facto as práticas de segurança adequadas não foram cumpridas. A utilização das câmaras hiperbáricas para o tratamento da doença de descompressão foi justamente a causa-mãe da criação deste tipo de serviços e da criação deste tipo de câmaras. Numa fase inicial, as câmaras hiperbáricas estiveram estritamente ligadas ao tratamento dos acidentes de mergulho e só depois, gradualmente, ao longo dos últimos 50 anos, é que foram sendo utilizadas outras indicações clínicas para tratamento com oxigênio hiperbárico. A doença de descompressão é, de facto, uma indicação major para nós fazermos tratamento em câmara hiperbárica, porque é o tratamento mais eficaz para a resolução do quadro. Mas esta modalidade é um desporto seguro, com a devida formação e consciência do praticante, que deve mergulhar sempre acompanhado. O mergulho em apneia é um desporto seguro para qualquer faixa etária.